Ó, mudei aqui para a ordem. Aham, Tu já tá ao vivo já, é? boa. Eu comecei, jovem. Mas, porra, é porque eu tô sem o outro. Deixa eu ver outro. Pausa o negócio, fofo. Como é que pausa? Terminar? Terminar a Não, deixa assim, transmissão. pô. Não, Tá vai, vamos bom. embora. Vamos embora, porra. Tá lá. Então, vamos nessa. Deixa eu inverter aqui. Sorriam pra Pronto. câmera pra eu tirar um print aqui. Mandar no grupo. Vamos. Vamos lá, né? Estamos Vamos ao lá. vivo. Estamos ao vivo. Todos me ouvem aí, tudo certo? Tudo Certo. tranquilo, graças a Deus. Depois de muita luta, agora ao vivo, gol de fora, na Twitch. Que chique, né, bicho? Pô, tamo Porra, a chique. gente tá, né? Pois é. Bom, começando mais um gol de fora, né? Um momentinho para a gente dar uns nossos pitacos de futebol. Agora falando da primeira rodada da Euro 2024, né? Claro, me apresentando primeiro, sou Pedro Beja, acompanhado aqui de Mário Fontes e Igor Fonseca, né? Para mais uma do Gol de Fora aqui com vocês, agora ao vivo, né? Então vão chegando aí, vamos conversando, trocar essa ideia sobre futebol. Vamos embora. Já começando, né? Que primeira rodada foi essa, né, gente? Eu confesso que eu não estava esperando tanta emoção já de primeira rodada. Geralmente sempre aquele negócio muito truncado, um jogo mais pegado que o outro, 1-0, 0-0, negócio mais pesadinho ali. E teve muito gol, teve muito movimento nessa primeira rodada, né, gente? Começando aí com o Mário. Pois é, boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui a gente, acompanhando essa live maravilhosa. Primeira rodada, assim, muito boa mesmo. Eu estava até olhando agora, 27 gols nessa primeira rodada, né? Eurocopa movimentada, começando daquele jeitinho. A expectativa estava grande e está correspondendo bastante, pelo menos nesses primeiros jogos. Né? Pois é, e aí, Igor, tua avaliação dessa Eu, primeira rodada aí? eu acho que eu assino o que os relatores disseram. Eu tenho uma estatística aqui para trazer, tá? Porque aqui também é informação, ok? Na Euro Olha de só. 2000, na Euro de 2020 foram marcados 18 gols de fora da área em 51 partidas. Nessa Euro já foram marcados 11 em 12 partidas, só na primeira rodada. 11 gols de fora da área. Esse é o nosso Igor Informação. Fonseca. É informação, aqui é Esse é o informação. nosso Igor Fonseca. Você tá brincando, gente? Vocês estão brincando, é? Tem, Isso é o gol e de tem muita fora, coisa, rapaz. Isso é Igor Fonseca. e tem muita coisa também, né? Só esses gols de fora aí, só nessa primeira rodada, gol de fora da área, Pior que eu mas não a tinha nem, volta eu do não tinha camisa nem, 9 também, né? A eu não tinha volta nem da pensado instituição do camisa no, 9. na piada com gol de fora da área. Eu não tinha nem relacionado isso. Eu relacionei depois só. Muito bom. Mas vamos lá, vamos começando já nessa análise, falando já do grupo A, né? O grupo A começou com Alemanha e Escócia, né? Já começou com goleada, né? A gente até falou aqui na nossa live prévia, né? Da Euro, que seria difícil, né? A gente colocou até essa questão em relação à Alemanha, de como ela não teria muita facilidade, né, na primeira rodada, vinha numa crise e tudo, e meteu 5 já de uma vez, né, na primeira rodada. O que vocês veem desse grupo A com a Alemanha, Hungria, Suíça, Escócia? Como é que ficou essa primeira avaliação? Esperava mais um pouquinho da Suíça, né? Desculpa, da Hungria. A Alemanha, a gente meio que falou que ela vinha cambaleando, mas ainda assim tem o fator casa. E tem duas peças que foram muito importantes nesse primeiro jogo contra a Escócia, que foram Wirtz e Musiala, que é aquilo, é o talento, é a jovialidade, e que se sobressaiu o conjunto todo também naquela pressão, naquele caldeirão do Allianz, que sobressaiu a Escócia, né? Teve a expulsão, claro, o jogo estava 2-1, mas ainda assim um jogo completamente dominado pelos alemães. E do outro lado, a gente tem uma Áustria que não foi páreo para uma Suíça que é questionável. É uma Suíça questionável, mas que ainda assim mostrou sua força e mostrou porque que deve ser a segunda equipe desse grupo aí, a segunda equipe a passar para a próxima fase. Bom, tá aí a análise de Mário, né? Assim, eu confesso que eu vi essa partida de uma perspectiva de surpresa, né? A Alemanha, né, dificultando um pouquinho logo na saída de bola, né?
pressionando já na saída da Escócia. Então, amassou em 15 minutos, desmontou todo aquele ferrolho que a Escócia estava prevendo. E Hungria e Suíça, achei que seria um jogo até um pouco mais aberto, né? Foi um jogo mais feio de acompanhar, né? Mas e aí, Igor, o que é que tu achou do grupo A? Eu concordo, e eu acho que por mais que eu me iludi com essa Escócia, eu acho que a Escócia foi muito mal, assim, em relação ao que eu achava. Acho que tanto a Escócia quanto a Hungria foram muito mal. Vai ser interessante ver como é que Escócia e Hungria, assim, como é que vai ser esse confronto amanhã. E Hungria não, Escócia e Suíça. E eu acho que é isso. Eu acho que o jogo para a Alemanha foi meio que entregue também, né? Tipo, a Alemanha tem seus méritos. Eu acho que quando você para olhar para o elenco, eu acho que Nagelsmann foi bem. Eu acho que tipo, ele trouxe várias alternativas. Você, por exemplo, tira o Havertz, coloca Füllkrug, que entrou e marcou gol. Você tem Sané, que não está acertando nada, mas que ainda assim pode ser uma ameaça pelas pontas. Como o Mário falou também, Witz e Musiala que se destacaram. Eu acho que talvez a Alemanha mereça um pouquinho de destaque. Eu não colocaria ela como favorita, mas eu acho que a gente acertou, pelo menos é o meu palpite, né? Eu acho que a gente acertou em colocar ela ali como. Acho que semifinal, top 3 é fácil cravar que a Alemanha vai chegar até lá. Então a gente já muda o prognóstico mesmo, né? Porque a gente chegou até a concordar aqui em relação a essa crise da Alemanha, de como é que ela poderia ter dificuldade para chegar longe, né? Mas uma primeira rodada como essa, ela afasta qualquer possibilidade de crise, né? Você já É tem porque, 5-1 de cara e porque é um Isso. jogo que, por mais que a Escócia decepcionou, havia possibilidade de um, sabe, uma enrolação da Alemanha. A Alemanha se tropeçando nas próprias pernas, e isso não aconteceu, né? Estreia em casa, marcou 5 gols, sai com 4 de saldo, encaminha aí, agora vai pegar a Hungria, né? Então, faz 6 pontos contra a Hungria, já está classificado, garantindo a próxima fase, e tem um pouco mais de tranquilidade, né? Que eu acho que isso Nangelsmann também não teve, tranquilidade para trabalhar, agora vai ter um pouquinho mais, e eu acho que isso é um ponto positivo também. bom, Ele tá aí lembrou um a pouquinho 2006 também, né? Aquela seleção mais nova, que foi na base do isso. Abaca, empurrado pela torcida. Vinha da crise de 2004, né? Chegou em 2006 e acabou arrastando, né? Tanto que teve, até no jogo, teve 20 chutes, 10 chutes no gol, 73% de posse de bola. Verdadeiro amasso e é bom ficar de olho mesmo. Amassou de fato a Alemanha, passou por cima da Escócia. Em comparação com 2006, né, a Alemanha que estreou em 2006 contra a Costa Rica, né, lá em Munique, foi 4-2. Né, não chegou a ser um amasso, né, porque a Costa Rica ainda fez uma baguncinha ali com o Antiope, né, mas dessa vez na Euro a Escócia foi muito mais fácil, foi muito mais presa para a Alemanha. Bom, já vamos passando para o grupo B, então, né? Porque acho que o quadro do grupo A está muito bem definido, né? A Alemanha abre 5-1 na Escócia, a Suíça ganha da Hungria 3-1, já sai muito bem na frente, né? E talvez só fique mais fácil para a Alemanha de agora em diante, né? Isso, acho que a gente pode concordar com isso. Sim. Eu tendo a crer que sim, mas depende muito do jogo de amanhã, né? Consegue uma vitória e enfrentam a Suíça com tranquilidade na última rodada. Praticamente os dois classificados seria a lógica, né? Isso. Lembrando que próximo jogo do grupo A já é amanhã, de 1 da tarde, Alemanha e Hungria em Stuttgart, e 4 da tarde, Escócia e Suíça em Colônia. Vamos passando agora para o grupo B, né? Grupo B que começou com vitória da Espanha em cima da Croácia por 3-0, né? Confesso que surpreendente também, né? Uma vitória sonora da Espanha, jogou muito bem diante de uma Croácia que a gente já discutiu bastante aqui, que ela chega muito arrumada, né? E a Itália vencendo a Albânia de virada por 2-1, e que deixou um gostinho até de que poderia fazer mais, né? Tomou um susto, saiu atrás. Como é que vocês viram aí essa estreia, primeira rodada no grupo B, começando com o Igor? Eu acho que o 3-0 talvez seja um pouco a surpresa, né? Tipo, a gente palpitou aqui, acho que o Mário palpitou bem quando apostou na Espanha como uma dos candidatos favoritos ao título.
Mas o 3-0 de fato é o que surpreende o placar, que é um pouco elástico, talvez, para o jogo. A Croácia também perdeu um pênalti, né? Um pênalti já no segundo tempo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Croácia se complica, mas ainda tem a chance de ser um dos terceiros colocados, né? Então, vai pegar a Albânia e a Itália ainda. O próximo jogo é contra a Albânia, então tem que fazer uma vitória boa. E eu acho que joga pelo empate contra a Itália na última rodada. Mas, de fato, eu acho que até pelo saldo, né? Os melhores terceiros colocados que passam, né? E o saldo também entra nessa conta. Então, talvez a Croácia, em relação aos outros terceiros colocados, já saia atrás também por conta disso. Por ter levado 3-0 no primeiro jogo contra a Espanha. A situação fica complicada aí para a Croácia, né? Time que chega já arrumado e tomar 3-0 de cara, né? Ficou complicado aí, né, Mário? Acho que ficou complicado, né? Como o Igor falou, a questão do saldo de gols é bem importante nesse momento. E, assim, o jogo é contra a Itália, obviamente. Tem que ganhar os 3 pontos contra a Albânia, tem que fazer valer o favoritismo contra a Albânia e ganhar. Mas a gente viu que a Itália também, mesmo exercendo favoritismo, não foi uma tarefa fácil ganhar da Albânia. Não é um time bobo. Então, a Croácia vai ter um jogo difícil contra os albaneses e tem que tentar mostrar essa superioridade. Apesar de que esse 3-0 contra a Espanha, a gente realmente, eu ao menos não esperava, né? Que fosse uma superioridade tão grande. Você vê até nas estatísticas também, a Croácia não foi tão mal assim, teve chances claras de gol, teve boas atuações do Unai Simon também pelo lado da Espanha, teve um pênalti perdido, mas ainda assim você tem que ser efetivo, né? Tem que estar ali em cima. E eu gostei muito da Espanha, né? Eu falei do favoritismo, não foi à toa. Já é uma geração bem nova, bem recente, mas que está começando a maturar. Apesar de ter um Lamine Yamal, 16 anos, você tem o Nico Williams, muito novo também na ponta, mas você tem alguns pilares, né? O Carvajal jogou bem, você tem o Morata ali, apesar de ter se machucado, mas guardou o gol dele. É um cara que tem feito a diferença na Espanha nesses jogos e liderando essa geração também. Então, é um time vai ficar muito de olho, né? A Espanha praticamente travou essa classificação e acredito que vai ganhar da Itália também. Apesar dos italianos terem um time muito bom, muito equilibrado, mas eu acho que ganha dessa Itália também. E só De alguma. um ponto que Só tu destaca. um adendo rapidinho. Vocês não acreditam que esse 3-0 da Espanha não foi um pouco enganoso, não? Porque a Croácia criou bastante. Teve pênalti perdido. Uhum. Não chegou a ser um placar enganoso, não. Como eu falei, se a gente olhar as estatísticas, até está equilibrado a quantidade de chutes da Croácia, a quantidade de chutes ao gol, a quantidade de posse de bola também. Só que também acho que pode ter sido meio enganoso, até porque o time da Croácia é um time forte. E a Espanha também não é uma equipe perfeita, tá? Você tem ali Cucurella, que até jogou bem, que teoricamente não era nem para ter entrado de titular, né? Porque tinha o Grimaldo ali na concorrência da posição e foi colocado como titular, mas ainda assim não é 100% de confiança, né? Não, e é isso que quer dizer. Tu mencionou o Unai Simon e eu acho que é um dos pontos mais fracos dessa seleção espanhola é no gol, né? Na Euro passada, por exemplo, o Unai Simon entregou o gol contra a própria Croácia em fase final de Euro e ele foi muito bem, né? Então, se o goleiro foi bem, porque a outra seleção conseguiu atacar, conseguiu criar. Tem chances no primeiro tempo que a Croácia sai na cara do gol e o Unai Simon faz belas defesas. E eu acho que é isso. Eu acho que pro lado do ponto de vista da Espanha, ou do ponto de vista da Croácia, é de fato assim tentar sobreviver agora, né? Porque ainda tem a Itália e já saiu um pouco atrás com isso. Bom, tá aí, né? Sobre Espanha e Croácia. Né? Eu concordo aí com as análises. Acredito que a Croácia até jogou um futebol legal. Eu até falei com vocês no dia do jogo, né? Que eu vi a escalação e eu não estava esperando a linha de zaga da Croácia ter entrado daquele jeito. Não sei se com alguma inspiração no City de Guardiola, mas o Dalot veio com 4 zagueiros na linha, né? 4 zagueiros de origem, incluindo o Guardiola de lateral esquerdo, como o Guardiola tem jogado com ele, às vezes, no City, né? E eu acho que isso foi um pouco determinante para simplesmente matar a mobilidade da defesa da Croácia, né? Porque ele entrou com Šutalo e Pongracic de linha de zaga
você tendo o Gvardiol ali para poder jogar, para barrar um Morata da vida, até o Yamal, e ele ficou E o sozinho gol naquela, né? sai, numa bola que é perdida, o primeiro gol, no caso, né, o gol de Morata. Uma bola perdida no meio de campo, né, a pressão exercida pela Espanha, e justamente a linha de zaga que não sai é eu não sei se foi Pongaric ou foi o outro que tu disse, mas Foi é Pongratis. foi a linha atrasada, Morata que, por todos os defeitos que ele tenha, e muitas vezes ele acaba se encontrando em posição de impedimento, ele acerta o timing às vezes da corrida, e quando acerta, ele acerta bem e saiu na cara do gol. Muita gente apostou que ele erraria aquele gol, aquele na cara a cara, mas ele teve a tranquilidade que é rara O gol para que o ele. Um Mbappé leão de errou, né? fase de grupos. Ih, rapaz, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá no Mbappé. Vamos falar rapidinho de Itália e Albânia. Foi o 2-1 da Azzurra, que saiu atrás. O professor Silvinho tinha um plano, né? Ficou claro que o professor Silvinho tinha um plano, só que esse plano ele foi por água abaixo rapidamente, né? A Itália conseguiu se reerguer na partida, tomou um susto ali com segundos de jogo. Como é que vocês viram essa estreia da Azzurra? Se dá um caldo? Eu confesso que eu achei estranho o tempo que o Spalletti demorou para mexer na equipe, apesar do resultado tá definido, mas ele demorou muito para mexer. Como é que vocês viram essa Itália? Cara, eu acho que é um time que ainda está se acertando, apesar dos pesares, eu acho que é um time que ainda está encontrando um entrosamento mesmo, assim. Você tem a zaga com o Bastoni e com o Calafiori, que estreou na Euro, né? Que estreou em grandes competições, que ainda está encontrando a sintonia. O Di Marco, que é um dos melhores laterais da Europa, melhores laterais esquerdos da Europa hoje, errou logo no início, né? No lance que ele originou o gol. Então, assim, é um time que ainda está, ao meu ver, se encontrando, mas exerceu o favoritismo contra a Albânia, né? Talvez falte alguma coisinha ainda, falte algum detalhe que a gente possa dizer, olha, essa Itália vai ser campeã da Euro, vai conseguir o bicampeonato, mas acaba sendo um time muito difícil de se encontrar, né? De jogar contra. E aí, Igor? O que é que tu vê dessa Itália? A Itália sofreu, né? Eu acho que talvez o plano de Silvinho quase deu certo, né? No final teve uma chance. A Itália, como conversaram no grupo hoje, né? Acho que foi a mesma questão do Portugal. Teve mais sorte do que juízo, né? Deu muita colher para o azar. Acabou que, acho que com a qualidade de técnica que tem nesse time, acho que esse é um dos pontos principais, né? É um time com qualidade técnica do goleiro ao atacante, né? Tipo, por mais que você não tenha jogadores de tanto primor assim, é um time bem equilibrado. Pelas pontas tem Chiesa, que para mim, que sempre que chega em Euro, chega bem. Então, eu acho que passa por aí. Teve mais sorte do que juízo. No final das contas, como o Mário disse, eu acho que é um time que está se acertando ainda, com um treinador novo, que está lá há pouco tempo. Assim, é um pouco mais de um ano, né? Mas não é tanto tempo assim para um treinador de seleção que tem, em espaço de um ano, 6 datas FIFA para treinar. E se for 6 é muito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é olho na Itália, olho. Mas, por enquanto, ainda sinal de alerta é um pouco ligado ainda. Concordo com vocês. Acho que essa Itália tem que ficar de olho mesmo. Gostei da postura, né? De um time que não vinha tão bem, né? Ainda mais depois do que aconteceu para a Copa do Mundo, né? E começar a partida já perdendo de cara, né? Eu penso que poderia acontecer alguma coisa como Portugal, né? Que suou sangue para poder virar uma partida como a de hoje, né? E a Itália Ou a rapidamente Bélgica. resolveu o lado dela e poderia ter sido a Bélgica também, um ótimo exemplo que a gente vai falar já já, Eles. que para mim a grande decepção da primeira rodada é a Bélgica, sem dúvida nenhuma. E a Itália mostrou um bom futebol, pode fazer muito mais do que aquilo, para a primeira rodada está bom, né? E aí é onde eu já boto aqui a próxima rodada. Segunda rodada está aí já no GC, Espanha e Itália, Croácia e Albânia, já rolando amanhã. Vai ser pesado, são duas partidas pesadíssimas.
né? Croácia e Albânia acontece às 10 horas da manhã, Espanha e Itália acontece na quinta-feira, né? E a Croácia e Albânia, em especial, tem uma questão, né, de questão A étnica, né? amizade. De países vizinhos, né? Rusgas do passado, alguns acordos de amizade, né, também realizados, mas sempre um clima meio hostil. Quem sabe a gente não tem uma partida de muitos cartões amarelos, de muitas faltas, de um jogo truncado, né? Enquanto de Espanha e Itália se espera uma grande partida, né? Duas das principais seleções mundiais da atualidade, então se espera outra coisa no seu espetáculo. Tá aí a segunda rodada do grupo B. Vamos passar agora direto para o grupo C, né? Que começou com Eslovênia e Dinamarca empatando em 1-1 e Inglaterra 1, Sérvia 0. Né? Eu vou começar com Igor Fonseca, né? Falando do grupo C, porque Mário, antes de declarar todo o seu amor pela Eslovênia, né? Pelo país das colinas, né? Ele deixa Igor fazer essa análise do grupo C. Eu acho que a Dinamarca jogou bem, né? Eu acho que eu até me surpreendi um pouco com a postura da Dinamarca. A gente comentou aqui que não estava tão bem, né? Passou sufoco, por exemplo, contra a Noruega, que nem conseguiu se classificar para a Euro. Mas eu gostei da postura da Dinamarca, apesar também de que a Eslovênia, no gol, por exemplo, deu uma entregada, né? A zaga deu uma vacilada. A gente mencionou aqui Sesco, e eu acho que ainda fica muito aberto a situação no grupo. Acho que de todos foram mais equilibrados, né? 1-0 para a Inglaterra e 1-1 outro jogo, então a margem está muito, muito próxima ainda. Agora, eu acho que para a Inglaterra também um certo sinal de burocracia, sabe? Tipo, é um time muito burocrático. A gente eu adiantei aqui, inclusive, que Southgate ia fazer o professor Pardal e colocar Alexander Arnold de meio campo. Não acho que foi bem, não acho que foi mal também, mas é um teste no meio de uma competição. Claro que ainda tem a fase de grupos para decidir se vai dar bom ou não, mas ele tem peças boas no meio campo que ele poderia usar no lugar de Arnold. Eu acho que é muito. É tentar inventar demais, colocar um lateral no meio. No meio, porra, Eurocopa. Sabe? Eu acho que não precisei por aí. Você tem, por exemplo, o Eze no banco, que é um ótimo meia do Crystal Palace. Se você for pro outro lado, né? O cara que... Diga, eu sinto que você quer falar, diga aí. Mas, Igor, me diga uma coisa. O que a Inglaterra mostrou, vou já jogar assim. Sim. Pro que jogou nessa primeira rodada, é suficiente para chegar longe, porque está se esperando na Inglaterra? Porque nome tem, a gente sabe que não falta nome na Inglaterra. Mas eu acho que Mas é justamente bola, faltou. o treinador. Eu acho que é por aí. Você para ver o lance do gol mesmo. O lance do gol ali é puro brilhantismo individual de cada um jogador que participou do lance. É uma bola muito bem enfiada por Walker nas costas da lateral, né? Entre a linha de defesa e o lateral, naquele espaço ali que é milimétrico, e aí saca de primeira o cruzamento, Bellingham aproveitando a iluminação dele, né? Que ele tá iluminado, para chegar e fazer o gol, mas eu acho que é isso. Eu acho que vai depender muito de qualidade individual. E ainda tem Southgate que quer inventar moda. Se já tem o lateral que joga invertido no meio de campo, e que tem pessoas que não são fãs, né? Como a gente sabe muito bem. O cara colocar Arnold no meio de campo, para mim, é absurdo. Eu acho que não é como se ele não tivesse opções. Ele tem opções. E eu acho que é desnecessário. Não vou nem comentar a pardalzice de Southgate, né? Não existe. Não existe. Eu tento entender, desde que ele começou a fazer isso, eu tento entender alguma razão para Alexander Arnold ser um meia, né, de seleção inglesa, e não encontro. Confesso que eu não encontro. Porque nem um lateral de nível mundial eu já acho mais. Eu já acho que ele caiu de nível para mim. Então, é difícil de entender.
Mas vamos lá, E eu Mário. acho que, Não, vai. Continue, Igor. só para terminar esse ponto, não é como se ele não tivesse alternativas. Ele tem alternativas. Ele tem, por exemplo, no banco, Meinu, que a gente mencionou aqui, que foi muito bem no United. Tudo bem que ele é um jovem, mas é melhor do que pegar um lateral direito e jogar no meio improvisado. Você tem também Conor Gallagher, que também não é um dos jogadores favoritos. É um jogador muito burocrático, mas também entrega sabe, 6 de 10 em toda a partida. Ele sempre vai, ok. Ele corre, defende. E ele não usou todas as substituições que ele podia. Ele só fez uma alteração em cada momento que ele precisou. Foram 3 alterações. Conor Gallagher, Bowen e Maino, né? Isso. Enquanto a Sérvia tentou de tudo, né? Não jogou, lógico, a Sérvia não vive um bom momento. O time de Stojkovic já podia estar fazendo muito melhor há muito tempo, né? Mas caiu muito em pé, né? E teve até condições de dificultar o jogo em algum momento ali, né? Ele acertou alguns pontos, Birmancevic no lugar do Živkovic, Tadic tirando uma das torres para poder colocar um cara de mais armação. Ele corrigiu um pouquinho podia da besteira que ele fez, né? Isso. Um pouquinho da besteira que ele fez, porque ele entrou com 2 homens mais pesados, né? O Mitrovic e o Vlahovic, só que aí, assim, o Vlahovic até jogou bem, mais recuado, mas mais no sacrifício. Que é mais móvel, né? Finalizou bem, é mais móvel e tal. O Mitrovic até tentou, mas não encaixou o jogo ali. E até o Tadic, depois do jogo, reclamou, né? O fato dele ser reserva. Talvez o Tadic titular faça uma diferença muito maior, porque aquele cara que ele, se ele tivesse ali desde o início do jogo, é um cara cerebral, né? Um cara cerebral. Joga nas costas, principalmente até do Arnold, que estava entrando ali, que não faltou aquela combatividade, assim. Então a gente concorda que foi mais sorte do que juízo, né? No fim das contas, para a Inglaterra, né? Mais um dos casos. E eu acho que. Não, pareceu um jogo controlado, mas foi ali, assim, sabe? Naquela linhazinha, sabe? Uhum. E eu acho que. Vamos lá. Em contextos em que você não tem alternativas, porra, vá lá, pega um cara que tem a qualidade de Arnold e tenta testar a meio de campo, mas que essa não é o ponto. O ponto é que ele tem alternativas. Eu acho que esse é o maior problema. E eu acho que ele tenta fazer uma coisa com o Bellingham, por exemplo, que é tentar aproveitar o melhor de Bellingham do Real Madrid, mas ele já tem Harry Kane, que teoricamente faz a mesma função que Bellingham fazia no Real Madrid, em certos casos, que é jogar, que é o cara que é o falso 9, né, no caso o falso 10, que ele sai da área ou infiltra a área, ou ele sai para construir para os outros. E o que acontece é, quando você pega o mapa de calor, por exemplo, de Bellingham, eu estou usando aqui o SofaScore para isso, Bellingham cai muito pela esquerda, mas aí, em compensação, o Phil Foden também não jogou nada, não sumiu, né? Então eu acho que Southgate cria um problema para ele mesmo, porque ele poderia facilmente fazer uma trinca de meio campo com Rice na base, Bellingham, e aí você escolhe um de Conor Gallagher, de Kobe Mainoo, de a Zediese mesmo, se você quiser um cara mais ofensivo, e que seria muito mais balanceado do que tentar essa, com todo respeito, essa invenção. Acho que ele tá pagando pelas escolhas dele antes da Euro, né, de convocação. Ele deixa de fora o Madison, coloca o Gallagher na lista. O Gallagher jogou muito mal contra a Sérvia, por sinal. Ele entrou meio perdido em campo, não sabia o que fazer, deixou o lado direito da Inglaterra ali, daquele meio para a direita, meio desguarnecido. E aí até o Birmancevic e outros jogadores também exploraram bastante. E paga pelas escolhas dele, né, basicamente. Você teve o Bowen, que entrou muito bem no jogo, mas... Foden sumido. Sumido, ele não tirou o Foden. É claro que é um jogador que ele pode criar uma jogada ali e tal, mas quando você vê que não tá daquele jeito, você mexe, tenta dar aquela chacoalhada, tenta dar aquela mudança, até para garantir o resultado, né? E me deu a impressão também de que ele não leu absolutamente nada do time da Sérvia, né? Porque o lado que mais sofre da Sérvia é o lado de Foden estava jogando junto com o Trippier, né? Poderia ter explorado alguma coisa ali e não saiu nada. Foi onde, por exemplo, o Brasil se deu muito bem na Copa do Mundo. E você tem o Saka do lado direito que tentou, onde saiu o gol, né? Foi do lado direito, mas assim, o Saka também não é o lado mais forte da Sérvia. É o lado mais forte da Sérvia. E também não foi uma grande partida do Saka.
Então, assim, a Inglaterra passou ali, mas passou de média, assim, se arrastando, como a gente diz, né? Passou bem na beiradinha. Não foi um jogo convincente, talvez passe, pode até ganhar os outros dois jogos do grupo, seria a lógica, mas vai sofrer contra a Dinamarca, de fato. E contra a Eslovênia também, contra uma equipe impostada, vamos ver, né? O que vai dar. E até só para finalizar em relação à Inglaterra, eu acho que Foden, por exemplo, o melhor dele foi pela direita no City, assim. Ou pela direita, ou quando o Haaland estava fora do time, passou uns cinco jogos fora, que ele cai mais pela direita, que é quando ele puxa por dentro. E aí o que é que você faz? Você coloca, beleza, que ele tá sem Luke Shaw, né? Mas você coloca Tripper na esquerda, você não tem a linha de fundo. Ele não vai para a linha de fundo com a esquerda, que ele é destro, né? Ele vai trazer para dentro. Então, eu concordo que Foden também não apareceu muito, né? Mas qual foi a ajuda dada a ele ali? Qual foi a adaptação feita? Eu acho que jogar o cara só porque ele tá jogando bem, colocar ele lá só porque ele tá bem, não é uma solução, sabe? Não é uma solução boa. E quando você olha para o banco, também tem algumas alternativas, e até pontuar também, que a gente mencionou semana passada, ou semana retrasada, quando fez a análise, que ele deu muita sorte também quando o Harry Maguire se machuca e não vai, né? Porque Mark Guehi é um ótimo zagueiro do Crystal Palace, foi bem no jogo também, e destaque também para Pickford, que fez belas defesas. É um goleiro que às vezes não me inspira muita confiança, mas ele foi muito bem. Tem um chute de Vlahovic que ele pega em cima. Então é isso. Acho que quando comparado, por exemplo, com a Itália, eu acho que a Itália está num sinal muito mais claro de ascendência do que a Inglaterra. A Inglaterra, para mim, acho que era para ter sido um jogo muito mais tranquilo. Bom, e agora a gente já puxa para outro jogo, né? Falando que só na Inglaterra aqui, né? E a gente acaba esquecendo do patinho feio da rodada, que foi Eslovênia e Dinamarca. E que um senhor patinho feio, né? Um senhor patinho feio, 1-1. Um jogo que foi. Vamos falar a verdade. Não foi um jogo muito bom. Não foi um Né? grande jogo. Não foi um grande jogo. E a Eslovênia, ela jogou até melhor que a Dinamarca em alguns momentos da partida. Teve chance de fazer o resultado, né? Uhum. É mais uma vez a Dinamarca abaixo do que se espera já de cara na primeira rodada. Acho, inclusive, que dependendo do que acontecer, né, nessa Eurocopa, o Casper Hillman nem fica no cargo, né? Então, o que é que vocês viram aí de Eslovênia e Dinamarca? Eu já, de antemão, digo que Andras Spora precisa dar explicações ao povo esloveno pelo tanto de oportunidade que perdeu na partida. Me deu muita agonia. O Chesco teve poucas oportunidades, mas naquele teve ele acertou a trave, né? Então, acho que já dá para falar um pouquinho de Eslovênia e Dinamarca a partir disso aí, né? Eu vou deixar já o Mário, que é um dos nossos especialistas em Eslovênia no Brasil, né, já falar Diretamente aqui um de pouquinho desse Ljubljana, jogo. né? Diretamente de Diretamente Ljubljana, aqui. em Jaboatão Ao dos pé das, Guararapes. mas tô ao pé das montanhas aqui, é do Monte Guararapes onde eu tô. Exatamente, exatamente. Mas, assim, um jogo pragmático, né? Aquilo que eu esperava foi o ritmo que a gente já tinha nas eliminatórias para Euro, que os dois tiveram no mesmo grupo, né? Uma vitória da Dinamarca lá na Dinamarca e um empate lá na Eslovênia. Foi um jogo equilibrado também. A Eslovênia no começo parecia estar um pouquinho nervosa, né? Sentindo um pouquinho o peso do jogo, né? De volta à Eurocopa depois de 24 anos, mas foi um jogo honroso para os eslovenos. A Dinamarca parece estar aquele fim de ciclo. Você tem aquele ainda o Jonas Wind no ataque. Você tem o Eriksen também que jogou muito, por sinal muito bem. Foi um momento muito bonito assim. Mesmo na torcida pela Eslovênia, mas foi um momento muito bonito. Ter o gol do Eriksen nesse retorno para a Eurocopa, né, desde o ocorrido na Euro 2021, mas foi um Altamente jogo simbólico, equilibrado, né? sabe? Altamente simbólico, né? E aí parece que ao mesmo tempo que a Dinamarca saiu na frente do placar, aquele gol deu uma acordada na Eslovênia para se organizar, né? É um jogo muito pragmático, um 4-4-2, o Šeško e o Spora na frente, toma chutão, bola para frente, faz a parede e tenta ganhar. Até conseguir ganhar algumas bolas assim. Mas em dado momento foi um jogo muito pragmático. Confiando na habilidade do Šeško, no Čerin também e outros jogadores que podem ajudar. Mas é um ponto importante, é um ponto que vai ajudar na briga por uma daquelas melhores terceiras vagas. Né? Quem sabe uma vitória contra a Sérvia, que decepcionou bastante, seria o confronto direto para tentar conseguir essa classificação.
seria o mais importante, né? Mas eu acho que o mais importante para os eslovenos agora é tentar ver o que é que está acontecendo com o Spora, porque ele não joga assim. E tem no banco a opção do Ilicic, que não entrou, mas que eu tenho certeza que mesmo não estando Fez no falta. ritmo ideal de jogo, fez falta. É um cara muito habilidoso e ele com o Tiesco lá na frente faria uma diferença absurda, né? Seria uma tabelinha que poderia fazer uma grande diferença para a Eslovênia. Do lado dinamarquês, eu concordo com o que você falou, né? Eu não vejo o Casper Hillman ficando na Dinamarca depois dessa Eurocopa. Para mim, é fim de ciclo. Naquela situação toda, sempre depois com o Delaney, com o Casper Dolberg. É um time que não tá muito legal, sabe? Foi naquele empurrão da Euro 2021, jogou em casa e tudo mais, mas agora eu acho que tem grandes chances, inclusive, de ficar na primeira fase. Concordo, 100% de acordo. 100% de acordo em E, relação à análise de Mário. e eu, Diga eu aí. acho que o jogo da Eslovênia encaixou, né? O jogo da Eslovênia dessa bola no alto, explorando as linhas altas da Dinamarca. E eu concordo com o Mário também na questão do destaque para Eriksen, né? Eu acho que ele foi de longe assim, melhor jogador da Dinamarca em campo. E o ponto negativo, por outro lado, fica para Højlund, né? Eu acho que foi muito, muito mal. É um jogador que a gente esperava mais também. E o parceiro de ataque, o Indy, né? Foi até melhor do que ele também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que talvez eu esperava um pouquinho mais da Eslovênia. Perdeu alguns gols, como vocês disseram, mas a Dinamarca teve períodos ali, momentos, acho que especialmente depois de fazer o gol, que conseguiu dominar, trocar passes e faltou o passe final ou a finalização. E enfim, eu acho que é isso. Pois é, Eslovênia e Dinamarca empataram em 1-1, e a gente já fala da segunda rodada, né? Que acontece já nessa quinta-feira. Eslovênia e Sérvia, né? E Dinamarca e Inglaterra. A gente falou do grupo B que vai ter um Croácia e Albânia, né? E vai ter somente o Eslovênia e Sérvia aí nessa segunda rodada do grupo C. Né? E Eslovênia e Sérvia que jogam, só confirmar, aqui é na quinta-feira, Eslovênia e Sérvia jogam na Allianz Arena em Munique, e Dinamarca e Inglaterra, né, de 1 hora da tarde, em Frankfurt, na Deutsche Bank Arena, Deutsche Bank Park, É, é aquela, se a Eslovênia ganha da Sérvia, joga a bronca pro outro lado, né? Dinamarca e Inglaterra que se resolve. Que aí qualquer tropeço ali pode ser fundamental para eliminar um dos dois. Exatamente, exatamente. Jogo chave aí para as definições do grupo. A gente Vamos lá pode ter falar algumas do. seleções importantes já caindo nessa primeira fase. A gente Isso. mencionou aqui. A Croácia corre esse risco. Enfim, a gente vai falar mais, mas é um bom A ponto. Euro não perdoa. A Euro não perdoa. Vamos lá para o grupo D, né? Falando agora do grupo que contou com o Polônia 1, Holanda 2, Áustria 0, França 1. Primeira rodada do grupo D. E uma unanimidade, né, que é a ausência do Mbappé na partida. Né? Ele não marcou, fez parte do primeiro gol, mas a gente não pode dizer se foi determinante ou não. E a ausência dele Além do também esperado. para. E não vai enfrentar a Holanda, né? O canal mais da França disse que ele não joga contra a Holanda. O jogo já é no sábado, se eu não me engano, né? Eu tô Sexta-feira. falando. É sexta, pronto. A informação é que ele fica de fora. Não sei se está confirmado ou não. Mas há a possibilidade por conta do nariz dele, né? Não pode voltar tão rápido assim. O Mbappé lembrou o Mbappé da Eurocopa, né? Da Eurocopa passada, inclusive, que é um cara que perdeu muita chance, né? Teve uma chance no primeiro tempo lado esquerdo que ele chutou, teve uma boa defesa do Chesney também, mas aquele gol cara a cara com o goleiro não dá para perder. Com o Chesney não, desculpa, com o goleiro da Áustria. Aquela chance ali cara a cara não dá para perder, entendeu? É algo que não é normal do Agressivo. Mbappé em clubes, mas em seleção até a gente já viu ele fazer, né? Tem até compilados em relação a isso. Então, esperávamos mais, né? Eu quero deixar para você, Pedro, comentar sobre a Áustria, porque a gente conversou sobre isso e a gente se surpreendeu o quão a Áustria foi bem e quão a proposta foi boa diante dessa França.
E merecia até mais, né? Eu acho que é válido dizer isso. A Áustria merecia mais do jogo que acabou não conseguindo. Certamente. Áustria e Polônia me surpreenderam de postura, né, nos dois jogos. A Áustria merecia muito mais da partida. O Ralf Rangnick arrumou muito bem o time. Não que seja surpresa sobre a capacidade de Ralf Rangnick, que é uma das mentes, né, pensantes do futebol mundial, né, há muitos anos. Né? Apesar de não ter tantos trabalhos marcantes enquanto treinador, mas enquanto gestor, né, e uma pessoa ligada ao futebol, e está tendo uma oportunidade gigante, né, de fazer um trabalho de marca como agora na Áustria. Chegou até a recusar o Bayern para poder continuar na seleção austríaca. E, olha, me surpreendeu bastante. Por alguns momentos eu pensei que a Áustria era quem iria achar o gol em algum momento, né? Uma organização muito boa de meio de campo, que condiz, né, com o futebol atual, uma coisa muito condizente com o que se joga atualmente. Por exemplo, um reflexo dos times da Bundesliga, um reflexo de times da Série A, né, bate com essa ideia que tem sido jogada nessas duas ligas. Né? Uma organização de meio campo com o Grealish flutuando pelo meio campo inteiro, né, usando a 10, Grealish do Hoffenheim, né? O Zaiwald sendo bem um balanço, né, entre as linhas, e o Leimer, que ora jogava de volante, ora jogava de ponta, ora cobria as subidas do poste pela lateral direita. O Zabitzer, que ora era meio atacante, ora era ponta esquerda, ora figurava de centroavante, porque o Gregoritsch ia rodar para o lado esquerdo para poder deslocar a marcação. Muito inteligente a movimentação da Áustria, mas aí bola é bola, né? Qual o detalhe, né? Futebol, é isso aí. Uma hora alguém vai E, errar, alguém vai dar o espaço e a bola vai entrar, né? Não aconteceu na França porque a zaga está muito bem montada da equipe francesa, né? Koundé, Upamecano, Saliba Theo e Hernandes. Theo, não teve nada que passasse por ali. O Saliba acho que foi o único que deixou um pouco a desejar, né? Esse miolo de zaga, A ele tristeza pode ter algum ali. problema. É, eu acho que esse miolo de zaga ele pode dar algum problema, porque os dois têm erros muito comuns, né, de lapso, né? Requer concentração você montar uma linha de zaga. E os dois, nos seus clubes, às vezes têm muitos erros desse lapso, né, de posicionamento, de antecipação, que às vezes sobra um espacinho para o centroavante. Só que quem fez o trabalho todo defensivo da França foi N'Golo Kanté. Uma partida de manual de Kanté. diria que o único jogador que jogou bem na França, tirando o Manhã, foi o único jogador que foi bem. Talvez ele e o Eu ainda Theo. seria Theo Theo Hernandes. também, é verdade, Theo. E aí, já falando também da Polônia, puxando um pouco já para outro jogo, para não esquecer de deixar com o patinho feio, eu esperava uma Polônia muito mais frágil dentro da Holanda, porque a Holanda tem um poder de fogo muito forte, apesar de eu criticar a postura do Koeman muitas vezes, mas o time da Polônia foi muito aguerrido, muito organizado, sem Lewandowski, né? Tanto que o gol foi marcado pelo reserva dele, que é o Buksa, né? Do Antalyaspor, e foi muito bem a equipe da Polônia, o Zelinski organizando, né? As entradas no segundo tempo também, né? Que proporcionaram alguns ataques ali, né? Pelas pontas, né? Talvez com o Lewandowski em campo o jogo tivesse sido até muito mais parelho, né? Difícil para a Holanda, que teve que botar o Weghorst para resolver mais uma vez, assim como na Copa do Mundo. O homem foi ao Calando os resgate, críticos. calando os críticos, exatamente. Vou até dar a mão palmatória aqui, porque cornetei sim. Não acho que o Vegas tenha feito sequer uma temporada europeia digna para merecer a convocação, mas futebol é isso aí. Ele foi chamado e ele achou o gol. Ele achou o gol. Né? E eu E acho agora Tá que fica a na dúvida Suíça, para a né? próxima rodada, né? Porque é, o Desculpa. esquema de centroavante da Holanda, o esquema de centroavante da Holanda contra essa zaga da França, será que funciona? Né? Ou vai jogar com aquele esquema mais móvel com o Memphis de referência, que inclusive jogou muito mal contra a Polônia, o seu Memphis Depay. Muito, perdendo muita chance, né? Muita mídia não, né? Mas muito arrumado e pouca bola, né? Mostrou pouco em campo. Tem potencial, um grande jogador, um jogador talentoso, mas não correspondeu contra a Polônia, né? Tanto que o gol saiu justamente com a entrada do Weghorst, né? Com aquele centroavante ali enfiado contra aqueles zagueirões, contra aquela zaga robusta que
dificultou bastante o trabalho dos holandeses no jogo, né? E mais de uma coisa que a gente mencionou aqui, que ia acontecer, e aconteceu, que é um cara que vem voando no clube, que é Frimpong, e fica no banco para Dumfries. E aí Foi quando o entrar Frimpong... faltando 10 minutos para terminar. E ele entrou como ponta, ele não entrou na lateral, ele entrou junto com o Dumfries, né? Ele entrou no lugar de Gakpo, se eu não me engano. Eu vou até checar essa informação aqui. Que é Ou foi outro de cara Xavi Simons? que Acho colocou que a foi de camisa da Xavi Simons que Holanda ele e entrou. correspondeu, né? Apesar de não ser unanimidade, mas o Gakpo foi lá e fez o gol dele, né? Entrou e fez a diferença nesse time holandês que acho meio estranho. Esperava um pouquinho mais da Polônia, mesmo sem o Lewandowski, mas assim, foi um jogo parelho. Foi um jogo que o gol do Gakpo, a bola desviou, o gol do Weghorst foi uma desatenção ali, mas poderia ter saído com um resultado melhor dessa estreia. Que dificulta que a Áustria também jogou bem e a França, apesar de não ter sido a melhor das partidas, mas é a França, né? Então, é um grupo bem aberto, é um momento bem aberto para todos esses times que E a a, gente não sabe o que esperar das próximas rodadas. e a Holanda, que também chama atenção, né? O lado mais forte dela já começa a aparecer que é o lado esquerdo, com Ake e Gakpo juntos. Né? E foi o que sobrecarregou justamente o lado direito da Polônia, com Frankowski e Szymanski juntos, que quando eu vi, eu achei que seria muito ofensivo ter os dois juntos ali do lado, né? Deixar só o Bednarek de reposição atrás, e foi o que aconteceu. O Gakpo e Ake deitaram na partida, né? Bom, E até só um ponto antes, né? Antes de eu fazer uma análise completamente. Para dar uma quebrada também, uma análise completamente desnecessária, eu vou fazer aqui, tá? Primeiro, só pontuar que a gente fez uma ótima partida, pegou muito. Tanto é que o gol de Gakpo só sai no desvio, né? E foram chances assim meio quebradas. Agora, um ponto nessa Holanda que eu acho que foge das Holandas tradicionais é que quando você olha para o time que entrou em campo, por exemplo, só tem um Van. É só o Van Dijk. O que estão fazendo com a nossa Holanda, não é mesmo? Quem te viu, quem te vê. é Está desse necessário jeito, né? rejeitar a modernidade e abraçar a tradição e pedir a Assim volta como dos rejeitaram a bons. modernidade e colocaram o centroavante lá, que eu falei que essa Eurocopa estão voltando as camisas novas, né? O Scamacca fez um jogo bom lá pela Itália, teve Weghorst metendo gol, o Buxa metendo gol aí também. Centroavante E, voltando, né? então, no meu ponto de vista, eu acho que tem que tirar a Kay e colocar Van de Ven na zaga pela esquerda para ser pelo menos dois Vans. Que aí fica Van Dijk e Van de Ven no elenco. Estatística aí do nosso Igor Fonseca. Mas informação, né? Informação. A gente pode. Só as relevantes. Informação. Só as importantes. Só as importantes. São as importantes, né, Igor? Isso. Sensacional, Só as sensacional. importantes. Eu queria só fazer um asterisco também nessa Holanda também, que eu gostei muito do Reinders jogando. Ele jogou muito bem esse jogo Muito boa aí, deu partida. a meio campo, né, que a gente falou tanto no outro vídeo, que perdeu o De Roon antes da Eurocopa, perdeu o De Jong e me falhou o nome do outro agora, do Cup Miners também, o meu campo completamente desfalcado, ele renovado ali, rendeu bem, rendeu até direitinho, né? Com o Verma, com o Reinders e com o Schouten também. Será que De Ligt vai entrar nesse time aí no lugar de Vrij? Não. Eu não vejo necessidade. Não fez uma boa Concordo. temporada pelo Bayern. Não fez. Ninguém duvida da qualidade. Mas quem é que está pedindo passagem é o De Vrij. É o dono da posição junto com o Van Dijk. Não tem muito o que Concordo. discutir, não. Concordo. E você abrir mão de um cara como esse para botar o Dele que não tem a confiança necessária para estar na posição, não adianta. Ou Que eu seja, acho que uma hora de ele diferença se. se você colocar o Dele em vez de De Vrij, né? E eu acho que De Ligt entra naquela linha que tu colocou em relação ao Saliba e o Pamecano também. Que são zagueiros propensos a darem aquelas famosas entregadas, né? Isso, isso. Apesar de que tem uma boa saída de bola, né? Pode ser que seja considerado, mas não acho que seja o caso para pegar a França já na próxima rodada, né? Que já aproveitando, já coloca aqui a segunda rodada do grupo D, né? Começa, na verdade, com Polônia e Áustria de 1 da tarde, na sexta-feira, 21, no Olympia Stadium em Berlim, Polônia e Áustria, e Holanda e França às 4 da tarde, na Red Bull Arena em Leipzig. São os jogos do grupo D.
Como é que vocês acham aí que vai ficar essa segunda rodada? Sem Mbappé mesmo, né? Já que a Canal Plus, né? Já está avisando aí que não teremos Mbappé no jogo, não é isso? A informação é essa, né? Assim, se vai se confirmar ou não. Ele já estava tweetando sobre máscaras, né? Eu acho que ele vai usar uma máscara daqui para frente na competição. Pô, eu consigo enxergar a Holanda fazendo uma, entre aspas, surpresa, né? A gente costuma colocar as equipes desse primeiro escalão, né? E equiparadas, mas eu acho que pelo que demonstrou a França e pelo que demonstrou a Holanda, tem jogo aí. Acho que tem jogo. Eu acho que tá tudo muito equilibrado, mas eu ainda acredito na Polônia, né? A Polônia deve ter o Lewandowski de volta aí contra a Áustria, apesar da Áustria ter tido um ótimo jogo aí contra a França, tem mais fluido, talvez tenha faltado um pouquinho do homem gol ali, mas eu acho que ainda dá Polônia. Um jogo mais físico, mais forte, jogadores mais fortes também, pode equiparar um pouquinho esse jogo mais fluido e superar até fisicamente esse time da Áustria. E do lado de Holanda e França, acredito que sai um empate, ou talvez até a vitória da Holanda. A França teve o Kanté jogando muito bem, teve o Theo Hernandes jogando muito bem, tem o Manhã que é um goleiraço. A zaga está bem postada, mas não vai ter o Mbappé. Por mais que o Mbappé não tenha jogado bem nesse jogo contra a Áustria, mas faz muita falta você depender de Dembélé, depender de um Giroud talvez, ou até o Griezmann também, que estava muito apagado nessa partida contra a Áustria. Não Muito sei, marcado. talvez a gente mal tocou, nem tocou no nome do Griezmann, né? A gente nem falou sobre ele, muito apagado. O grande destaque dele no jogo foi ter metido a cara na placa de publicidade, né? E abrir um corte na testa. Então, assim, a gente tem um jogo muito interessante, muito parelho, e talvez que dê até a vitória da Holanda. Pois é, o Griezmann aí foi uma das vítimas dessa marcação aí da Áustria. E o Griezmann, que quando ele não joga, meio que não funciona a França, né? Sobra para a individualidade aí do Mbappé, do Dembélé. Dembélé, inclusive, mais uma partidinha, mais ou menos, do atleta Dembélé, né? Que Eu situação acho que está bem Mais ou coerente com o menos que ele pobreza você está está sendo. sendo, mais ou menos você tá sendo eu muito sou muito gentil, tá? bonzinho, né? Eu Ah, já fui muito menos gentil com o Dembélé ao longo da minha vida. É um jogador que não me enche muito os olhos. Mas vamos passar agora para o grupo E. Grupo E que contou com dois resultados, digamos, surpreendentes, né? Romênia 3, Ucrânia 0 e Bélgica 0, Eslováquia 1. E parar para pensar aí já, antes de qualquer prognóstico, próxima rodada tem Eslováquia e Ucrânia. Se a Eslováquia vencer, ela está na próxima fase. Né? Duas vitórias e dois jogos. Já pensou? Mas vamos falar do que rolou, né? Vamos começar. Vamos começar com o Mário. Romênia e Ucrânia, Bélgica e Eslováquia. O grupo é de Eslováquia, né? Tá dando aí na cabeça essa surpresinha maravilhosa aí nesse jogo contra a Bélgica. A gente até tinha falado no outro vídeo que a Bélgica é um time muito estranho. Aquela que era a grande geração belga tá velha, se sobrou o De Bruyne ali, o Lukaku envelhecido, que aliás no jogo contra a equipe da Eslováquia cansou de perder gol, o que está já virando infelizmente uma marca registrada dele nesse final de carreira. Mas, assim, surpreendente mesmo. Talvez, eu não sei se eu fiquei mais surpreso pela atuação, pela derrota da Bélgica, porque a Eslováquia é um time competente, é um time que, apesar de, se você pegar, muita gente elencou como a maior zebra da história da Eurocopa, e eu discordo disso, mas só pela questão do ranking, porque a Bélgica está bem em cima no ranking da FIFA e a Eslováquia é a 48ª, mas é um time muito competente, um time que tem uma proposta de jogo bem definida e que deu certo. E aí, quando você chega para essa partida entre Romênia e Ucrânia, que você tem uma Romênia, uma Ucrânia com o Dovbyk, o Mudryk, com o Zinchenko, o Sigankov, vários jogadores que estão em destaque na Europa, estão em voga, estão em times fortes na Europa, e toma 3-0 numa Romênia fora o baile, é realmente impactante. Então, fiquei muito feliz em ver esse grupo, fiquei muito feliz em ver esses resultados, e talvez a gente pode ver um vexame ainda maior da Bélgica, né? Como tu falou, Beja, tinha sido o time para a maior decepção dessa primeira rodada, e eu concordo. É o time que realmente decepcionou,
podia ter vencido o jogo, poderia ter feito alguns gols, mas não teve a força para poder fazer isso. E aí, Igor, o que é que tu viu dessa primeira rodada? Não, eu concordo, eu acho que. Eu concordo, assim, embaixo de tudo que o Mário falou. E eu acho que esse jogo da Bélgica é uma das grandes provas que, especialmente no futebol moderno, as margens são muito, muito tênues mesmo. O impedimento de Lukaku, né, por uma fração ali do ombro, é muito, assim, o Lukaku, estatística aqui também, tá? Lukaku é o primeiro jogador a ter dois gols cancelados pelo VAR, né, na história da Euro, no mesmo jogo. E eu acho que é por aí. Eu acho que a Bélgica errou na frente tanto quanto errou atrás. Perdeu muitos gols. Lukaku nem se fala. Tem um gol que Bakayoko chuta e eu não lembro quem foi o zagueiro da Eslováquia que tira em cima da linha. Oi? Acho que foi o Hanko. Desculpa. Eu acho que a Bélgica foi, sabe, meio sem inspiração. De Bruyne mal, o Doku entregou o gol na zaga, a zaga também, sabe? Carrasco de lateral esquerdo, um monte um monte Invenções, né? um, é, Invenções. e, Passou, eu acho que já vou complementando o que você está querendo dizer, porque para mim é isso e acabou aquela geração. Não tem qualidade para entregar mais, né, do que precisa, né? Do e que tem bons a jogadores demanda. No gol. e tem bons jogadores chegando. Eu acho que não é só em relação ao elenco. Tem bons jogadores que estão surgindo aí. O Bakayoko entrou bem, Doku é um bom jogador do City. Mas, sabe, eu acho que a Bélgica, em nenhum momento você. E até as alterações quando entra o Openda, né? E eu acho que entrou o Openda, entrou o Bakayoko. Ele mudou um pouco o meio de campo também, mas o Onana também é um cara que parecia estar meio morto o jogo todo, sabe? Um volante que não vai atrás das bolas. Mangalá também errou muito. Angalá errou muito e Trossard também errou muito no ataque. De Bruyne meio sumido do jogo. Lukaku perdendo gol, sabe? Acho que deu tudo que podia dar errado, deu errado para a Bélgica. E quando você para olhar, ainda vai pegar a Romênia que foi bem, né? Eu consegui enxergar a Romênia também fazendo uma surpresa contra a Bélgica. Se for essa mesma Bélgica que jogar, porque a Bélgica só resolveu jogar os últimos 20 minutos. Os primeiros 70, a Bélgica não fez nada, praticamente. Você não por exemplo, a Itália saiu perdendo num erro logo aos 15 segundos. A Bélgica, em situação similar, nos primeiros 15 minutos. Você viu um senso de urgência na Itália, de ir atrás do gol, de buscar, de criar chances, de tentar, sabe? Na Bélgica não conseguiu encaixar. Na Bélgica, em nenhum momento, só no final que conseguiu começar a criar mais chances de perder. Tanto é que a melhor chance do primeiro tempo foi numa falha do próprio goleiro do Bráfica, que entregou a bola no pé de Trossard. Ele acaba chutando por cima. Mas também não acho que Trossard errou nesse não, tá? Porque ou você chuta a bola de um ângulo difícil ou você dá no pé de Lukaku, que tá com o gol aberto, a chance é basicamente a mesma de a bola ir para fora. Teve até uma hora do jogo que o Doku parou de ver o Lukaku como uma opção, né? Parou de dar aquele passe ali pro Lukaku e realmente tentou fazer jogada individual, né? Tentou sair na frente para poder dar essa vantagem para a Bélgica. E não deu certo, né? Não deu certo mesmo para os belgas. Acho que se eu fosse resumir um pouquinho daquilo que a gente pode analisar da Bélgica, daria para a gente ver todos os erros da Bélgica tintim por tintim. Bom, só passando aqui rapidinho nos comentários, né? Tem que dar uma olhadinha nisso aqui. Comentários aqui, Natalino. Muito talento reunido na Alemanha e com um técnico de nível muito alto para a média do futebol de seleções. Comentário sério, né? Então, a gente tem que valorizar. Né? E concordo com a opinião aí do amigo, né? Técnico de nível muito alto. Um técnico de nível muito alto que estaria sendo disputado pelos principais times da Europa hoje e está na seleção mostrou bem isso. Eu acho que Rangnick mostrou bem isso, porque ele é um técnico de nível alto também.
e conseguiu dar um nó tático na França. Exatamente. Há quem critique a Bundesliga. E essa pessoa ainda vai dar a cara a tapa aqui nesse gol de Vai? fora. Espero que sim. Ele sabe. Um abraço Não para... vou falar nomes. Não falarei nomes. Ele sabe. Né? Ele E sabe, a gente vai ter essa conversa. A gente vai ter essa conversa aqui. Você sabe. Adora a Premier League. Ele sabe. A Bundesliga está tendo a sua vingança. Outro comentário aqui. Comentário de Marcos Cruz. A suposta seleção da Bélgica. E eu acho que a gente já falava de ótima geração. A suposta seleção é adequada agora. É adequada. E a gente tem uma série de comentários do nosso amigo Veloso, né? E autoexplicativos. Ele concorda com o repórter Igor Fonseca, né? Obrigado, querido. E ele sabe, realmente. Ele sabe. Ele com certeza ele sabe. Com certeza ele sabe. É toda uma dúvida se ele sabe. Eu acho que ele aproveitando para a gente estar no grupo E, porque a gente falou rapidamente, mas essa Romênia, hein? Encaixadinha, 10 mãos e sua trupe. Grande surpresa para mim da Euro até agora é esse time da Romênia muito bem encaixado. Jogou muito bem. Ao mesmo tempo que a Ucrânia ficou devendo muita coisa, mas muita coisa mesmo. O suposto jogador Mihailo Mudryk. O suposto jogador. Uma das piores exibições individuais da rodada, né? O Sudakov também fez uma partida tenebrosa, né? Todas as bolas passaram por ele, por insistência dele. O Lunin nem se fala, falhou em 2 dos 3 gols da Romênia. Né? O Konoplia fez uma partida horrível pela Ucrânia, mas a gente fala, né, de que tem que falar de coisa boa da partida foi a Romênia, né? Então o tridente ali de meio e ataque funcionou super bem. Razvamari, Stanciu e o Dragos na frente, né? O Man, que geralmente joga também de meia pela direita no Parma, estava de ponta pela Romênia, foi muito bem no jogo também. O Coman poderia ter aparecido mais, né? Que o jogador que joga no FCSB, né? O antigo Steaua Bucareste, né? E para mim o nome da partida foi o Dragostin, né? Do Tottenham. Jogou criticado muito por mim aqui no primeiro podcast. Aliás, dois zagueiros do Tottenham pagou a liga. Eu paguei a liga. Tanto o Dragostin quanto o Van de Ven, que entrou bem também, corre horrores aí. Então, vamos ver se Tottenham aí, Igor. E eu acho que até do lado da Ucrânia, por exemplo, Tsiganov, que é o lateral, o ponta direita, né, do Girona, bom jogador, sumido. Eu acho que a Ucrânia foi uma decepção assim no geral. Realmente destacar o que deu certo na Romênia, mas a Ucrânia, acho que não só individualmente, não só coletivamente, como individualmente também foi muito mal no jogo. O negócio foi tão feio que era uma esperança quando entrou o Yarenchuk e o Yarmolenko, né? Você viu o Yarmolenko entrando em campo. Nossa, que alívio. Nossa, agora vai. Teve gente dizendo que o Yarenchuk ia ser alguma saída aí, né? Esse eu vou dar nomes do nosso amigo PK, que falou que o Yarenchuk ia fazer alguma graça no jogo. O cara não viu a cor da bola. Yarenchuk não viu bola mesmo. Ele é o mesmo que está pedindo pela cabeça de Lunin para a entrada de um certo goleiro ucraniano do Benfica, será? E só também para falar um negócio que Pedro fez minha culpa lá em relação ao Weghorst, eu também tenho que fazer minha culpa aqui, que no outro vídeo eu falei que a Romênia, eu não esperava nada da Romênia, esperava até que fosse uma das piores seleções dessa competição. Chega a 3-0, torcida empurrando e dando um baile na Ucrânia, realmente altamente surpreendente. Eu vou até pedir desculpas aí ao nosso glorioso povo romeno, aí, os herdeiros do Drácula e fãs do Ozone, né? Eu faço essa meia-culpa também, porque eu também não colocava nada nessa Romênia. Em algum lugar do mundo tocou Ozone durante Romênia e Ucrânia. E eu acredito que foi em Jaboatão dos Guararapes. Bom, agora já passando para a segunda rodada, né? A segunda rodada vai ter aí provavelmente decidindo o grupo, né?
Eslováquia, Ucrânia, Bélgica e Romênia. Em caso de vitórias de Eslováquia e Romênia, o grupo está decidido. O grupo está decidido. Em caso de vitória dos dois, Que simplesmente situação, hein? Romênia e Eslováquia classificados na segunda rodada seria sensacional, né? Já de agora, na primeira rodada, a Bélgica ela está fora dos melhores terceiros colocados, né? Então, ela vai jogar no desespero contra a Romênia, precisa vencer, e a Ucrânia, a Ucrânia pega a Eslováquia também na mesma situação, tentando tirar saldo. Segunda rodada acho que vai ser a mais pesada, né? De todos os grupos, vai ser do grupo E. De fato, você tem 2 jogos com risco de eliminação e a Bélgica, pelo futebol apresentado, pega o pior dos casos, né? Porque você vem desse grupo, tudo bem que a Ucrânia não foi bem, mas o futebol apresentado pela Bélgica, em contraste ao futebol apresentado pela Romênia, rapaz, eu acho que vem outra zebra. Só para não começar com o pé errado e perder, né, um seguidor, né? O comentário foi deixado aqui, e aí a gente deixa para quem quiser ler, certo? Mas é uma análise. Eu concordo com a análise, tá certo? Concordo também. Concordo com a análise. Eu iria Porque jogou além. mal. Iria além. Além de trocar a ponta direita, eu também trocaria a ponta esquerda, tirando o Troçar e colocaria Alpenda, que entrou bem. O Troçar que não deveria ter sido titular da Bélgica, né? Vamos falar a verdade. Tem tudo errado. O Tudo Igor errado nessa camisa. O Igor vai dizer que era para ter sido titular porque é torce pro Arsenal, mas... Não, Troçar fez uma boa temporada. Mas pra mim tá tudo errado quando ele coloca a camisa 9 e o atacante que é pra ser o camisa 9 coloca a camisa 10. Já começa errado daí, tem que dar errado isso aí. Concordo. Igor sabia doutor, que mas eu acho, inclusive, que você não pode começar com a equipe da Bélgica com o Openda e com o De Ketelaere no banco. Não dá. Não dá para. Isso aí já é outro erro. Você não pode também ter volta. Estou de acordo com o amigo Mário Fontes. O Davi Luiz que come waffle, batata frita e cerveja. Perfeitamente. Perfeito. Bom, a gente já passa agora para o último grupo, que já está perto do final, né? Que foi o grupo que aconteceu nesta terça-feira. Né? Tivemos um Turquia 3, Geórgia 1 e Portugal 2, Tchequia 1. Na Bacia das Almas, Portugal conseguindo a vitória. E acho que a Turquia é o que fica de coisa boa, né? dessa rodada do grupo F. Né? Vou começar aí com o Igor. Eu assim, me surpreendeu positivamente a Geórgia, né? E eu acho que esse jogo gerou meio que um paradoxo. Eu já estava pensando nisso recentemente. Com a demissão, perdoe falar, do nosso Terzic, do Borussia Dortmund. Que quando eu falei da questão das margens do futebol, mais cedo, ele é um cara, um exemplo clássico que ele poderia ter saído do Dortmund com 2 anos e 2 títulos. Um de Bundesliga e um de Champions League. Claro que quando você olha dentro do espectro e você vai analisar mais profundamente, o Real Madrid ganhou 2-0, enfim, tem todo outros contextos. Mas essa Turquia, que acabou conseguindo vencer, e foi bem, né? Eu acho que ela passou por muito perto de perder o jogo para a Geórgia, que também soube controlar bem diante de uma massa turca dentro do estádio do Borussia Dortmund, coincidentemente. E eu acho que tem boas chances de se recuperar essa Geórgia, tá? Um time muito bem treinado. Você vê que os jogadores se entendem muito bem. Que Kvaratskhelia não foi bem hoje, mas é um cara que tem potencial de crescer na competição. Mas eu também gostei do que eu vi da Turquia. Faz um gol, vai atrás do segundo, por uma questão ali de 2 números de sapato, não consegue fazer o segundo e estava impedido. Não lembro quem fez o gol agora, o segundo gol da Turquia anulado, mas enfim. E aí você tem um tiro do meio de campo de... Oi? O Kokcu. Isso. E aí você tem
E você tem um E eu tava gol. falando e o microfone tava silenciado, perdão, mas era o Foi. Yuri. Eu tava vendo que você tava tentando falar. É, e aí, pô, 2 golaços também, né? O primeiro é um absurdo, o segundo de Arda Güler é também outro assim que. Pô, você vê talento claro ali, pô. O chute de canhota ali. Enfim, eu acho candidato. Não sei se eu vou zicar, mas para mim, candidato para ser líder do grupo, tá? Essa Turquia soube sofrer, soube controlar o jogo, soube reagir, encontrou gols em momentos difíceis. Ao mesmo tempo também que eu consigo enxergar a Geórgia fazendo ou um susto a Portugal, ou chegando nos terceiros colocados, vai enfrentar essa República Tcheca, que pelo que a gente viu hoje não vai oferecer, não vai fazer medo a nenhum desses outros dois para mim. Posso estar pulando aqui as conclusões, mas eu acho que com o que eu assisti hoje, eu consigo enxergar essa Geórgia avançando também. Lembrando que tem a chance do melhor terceiro lugar, né? Então, a Geórgia ela ainda com -2 de saldo, né? Enquanto a Tchequia tem -1 de saldo aí com a derrota para Portugal. Me ficou a impressão em relação a Portugal de um time preguiçoso, hein? Não sei se vocês viram a mesma coisa. Um time muito dependente de Cristiano Ronaldo, né? E com Bruno Fernandes e Bernardo Silva muito abaixo do que podem entregar. É um jogo preguiçoso de Portugal que precisou do banco para resolver a parada. Né? Não sei se vocês viram da mesma forma. Isso já pensando nas próximas rodadas, com a Turquia que está muito ligada, muito afim e com muita torcida, pode ser que o caldo entorne para Portugal na próxima rodada. Hein? Eu concordo bastante. Pelo que eu vi do jogo também, foi muito diferente daquilo que a gente tinha visto em Nations League, em eliminatórias, amistosos, etc. Portugal era um time mais intenso, um time que dominava, que ia para cima, que criava. Você tinha muito ativamente o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva também, além das alas, né, além dos laterais também muito fortes, né, assim como foi o Nuno Mendes durante toda a preparação. E chega na estreia da Eurocopa, teve muita dificuldade contra a República Tcheca, que, apesar de ter segurado, de quase ter saído com um pontinho ali, que seria importantíssimo, mas também não é esses times, não mostrou aquela grande habilidade, se defendeu bem, mas que não é aquele time que mostrou um grande futebol em comparação com outros, como a Eslováquia, que se defendeu bem, como a Eslovênia, entre outros. Então, Portugal, para mim, foi uma certa decepção, né? Mas o que vale nessa Eurocopa, até como o nosso amigo PK falou, que vale é ganhar, né? Que vale são os 3 pontos. Então, assim, dá uma certa tranquilidade para os portugueses, mas, assim, não convenceu, né? Buscou muito Cristiano Ronaldo, que também não fez a melhor das suas partidas, mas o que vale foi ter conseguido esses 3 pontos aí do lado português. Deu a lógica no grupo, com a Turquia também, contra a Geórgia, mas eu quero muito ver esse jogo de Portugal e Turquia para ver realmente o que é feita essa seleção portuguesa. E eu acho que vale até pontuar também que no gol de empate de Portugal, Nelson Semedo faz uma falta, o juiz não dá, o lance segue. No lance seguinte, Pedro Neto recebe um lançamento e cruza, né? Eu acho que o ponto de Portugal, que joga muito a favor desse time, é o elenco. O elenco é recheado. Você olha para o banco, um banco recheado de jogadores em potencial, jogadores que podem entrar e decidir uma partida, como Pedro Neto entrou hoje. Pedro Neto, um ótimo ponta do Wolverhampton. Já teve prestes a ir para times com mais ambição dentro da Premier League, acabou não indo porque ele sofre muito com lesões, mas como tu disse, né, eu acho que precisou muito do banco para mudar, e eu acho que o Demorou time muito para vencer. e o Demorou time bastante. não só necessita de Cristiano Ronaldo, mas eu acho que como eles tentam demais, sabe? Se tem uma opção de chute, tem uma opção de Cristiano Ronaldo livre da área, eles vão tentar o passe. Eu acho que tem ainda aquela coisa do Cristiano Ronaldo é nosso cara e a gente tem que dar certo com ele. Portugal acho que tem muita margem para melhorar aí. Tanto que o gol que saiu, né, o segundo gol de Portugal, foi uma jogada criada com os jogadores do banco de reserva, né? A jogada do Pedro Neto do lado esquerdo, a bola sobe para o Francisco Conceição,
e que faz o gol. E, inclusive, Francisco Conceição, filho do Sérgio Conceição, que já jogou no Portugal também, atual técnico do Porto. Ex-técnico do Porto, né? Saiu É, essa. ex-técnico, desculpa, essa acabou de sair. Ex-técnico do Porto. Portugal e Tchequia 2-1. Portugal vencendo na Bacia das Almas. Ah, de novo, atuações horríveis de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, né, beirando a preguiça mesmo dentro de campo. Então fica aí esse grupo F meio que indefinido, né, em termos de futebol jogado, né, porque os pontos já estão distribuídos. Segunda rodada, a gente vai ter Geórgia e Tchequia, né, jogando no sábado. Geórgia e Tchequia jogam 10 da manhã em Hamburgo, no Volkspark Stadium. E Portugal e Turquia jogam de 1 da tarde em Dortmund, ou seja, a Turquia não sai, né, da cidade que jogou a primeira rodada. Torcida toda presente lá em Dortmund. O bicho vai pegar, hein? Inclusive, né, é bom ressaltar isso, né? A Turquia, os turcos são a maior quantidade de não alemães na Alemanha presentes, né? Tanto descendentes de turcos, né, que hoje já são alemães, e também pessoas da Turquia que moram lá, né, imigrantes que moram por lá. Então, a Turquia está jogando em casa, né? O clima hoje, arrisco até dizer que foi até uma pressão maior do que a própria Alemanha na estreia, né? A gente teve um Concordo. verdadeiro alçapão em Dortmund, e foi, apesar do curso da Geórgia também ter sido muito intensa, muito presente, mas foi incrível o que aconteceu junto com a torcida da Turquia. Isso talvez consiga até impulsionar essa seleção mais do que ela de fato ou de fato ela merece nessa competição. Tem uma pergunta importante aqui do chat, diretamente de São Paulo. Gabriel Amorim perguntando isso aqui, ó, galera. CRB e Tchequia numa sexta-noite no Rei Pelé, por favor, opiniões. 0-0. 0-0. Eu diria que seria na terça-noite no Rei Pelé, Perfeito. com narração de J. Júnior. Perfeito. 0-0. Ou um CRB Campeonato. Tchequia no Rei Pelé, ou um Tchequia e Guarani no Brinco de Ouro, com narração de J. Júnior. Algum desses cenários aí Perfeito. caberia para essa Tchequia. Narração de J. Júnior seria. Narração de J. Júnior seria Tchequia e Havaí no domingo à noite de 6 horas da noite. Ou de 7, 6 na Jogo do ressacada. Premier. Jogo do Premier. Muito coisa boa. Isso. Mas Agora, vamos lá. informação, tá? Informação. E já passando para outro comentário aqui, do Perdão. nosso amigo Veloso. Isso. Eu não sei se vocês concordam, mas é isso, né? Jogo da Euro, Turquia e Geórgia. Concordo. Até o momento, jogo da Euro. Inclusive, a quantidade de memes que estão rodando aí no Twitter, que eu vejo bastante. Até o pessoal brincou, né? Porque aquele jogo, horário intermediário, horário de trabalho, e o pessoal falando, pô, deixei de trabalhar para poder assistir esse jogo. Ah, tu vai deixar de trabalhar para assistir esse jogo, não sei o quê. Pô, o melhor jogo da Euro. Verdade. É. Eu concordo. Agora, querem ouvir estatísticas? 2 estatísticas? 2 estatísticas já não foi o 2. suficiente, Igor. Vamos lá. 2. Com 41 anos e 113 dias, Pepe é o jogador mais velho a jogar um jogo do UEFA Euro. Informação do Igor Fonseca. E a outra informação. E a outra. A outra é sobre o que Mário falou sobre Francisco Conceição. Pais e filhos que marcaram em Euro. Henrico Chiesa em 1996 e Frederico Chiesa em 2020. Sérgio Conceição nos anos 2000 e Francisco Conceição em 2024. Informação. Ainda tem mais outros em Portugal. O Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a jogar 6 edições de Eurocopa. Jogou de 2004 até essa de agora. Perfeito. Bom, e agora vamos para vamos ver, né? As apostas de vocês aí para a segunda rodada. Começando aí pelo grupo A, né? Vai ter Alemanha e Hungria, Escócia e Suíça. Quais as apostas de vocês? Começar, Mário? Posso começar aqui. Da Alemanha e Suíça mesmo. Papum, tem que ir na lata.
Então, da Alemanha e Suíça, aí, nenhum dos dois passam para a próxima fase do grupo A. Nenhum dos outros 3-1 Alemanha, 2-0 Suíça. Foi com placares. Olha aí. Como é? 3-1 o quê? Alemanha, 2-0 Tá. Suíça. Ok. Não foi o que você botou no bolão, né? Não, o bolão foi feito antes do começo da Então, Eurocopa. a gente já vê que Com existe novas- uma coerência aí. Essa conversinha eu conheço. Com novas informações, você cria novas opiniões, né? Com o que a gente assistiu durante esse final de semana. Eu vou de Alemanha vencendo a Hungria, Suíça vencendo a Escócia. Grupo B, segunda rodada, Espanha, Itália, Croácia, Albânia. Eu vou de Itália e Croácia. E aí? Eu vou de Espanha e Croácia. Espanha 3-1 na Itália. Croácia 2-1 na Albânia. Eu vou 2-1 para a Itália. Croácia 2-0 contra a Albânia. Olha aí, ninguém está pensando em empate ainda não. Grupo C, Eslovênia e Sérvia, Dinamarca e Inglaterra. Vou de Eslovênia e Inglaterra, tá? Eu vou de Eslovênia e Dinamarca aí. Minto. Eslovênia, vou ficar em cima do muro. Eslovênia e empate. Não vou deixar aí Opa! tão triste hoje, não. Eslovênia empate. Polêmico. Que Vamos agora para o grupo D. Vamos para o grupo D. Holanda e França, Polônia e Áustria. Eu vou de Holanda. França. Vou de Holanda e Polônia. Vou de Ih, Holanda. rapaz. Controverso. Holanda e Ninguém Polônia está na cabeça. botando fé na Áustria, hein? Ninguém botou fé na Áustria. Vamos lá, tá registrado. Grupo E, Eslováquia, Ucrânia, Bélgica e Romênia. Vou de Eslováquia e Romênia pelo crime. Eslováquia e Romênia e o Dragostin aí tocando aqui, ó, ao fundo. Vou de Eslováquia, mas eu vou de Bélgica. Eu acho que a Bélgica se recupera. Com gol de Troçar, né? Isso. Ok. Vamos lá. Grupo F, Geórgia, Tchequia, Portugal e Turquia. Eu vou de Geórgia e Portugal. Geórgia e Portugal também. Geórgia e Turquia. Ó, Igor, Tá usado, polemizando. tá usado. Comentários aqui, Veloso. Alemanha e Tão Suíça. Querido Gabriel Amorim tá dizendo que surtou legal aqui, que colocou vitória da Escócia. Realmente é uma escolha, né? É uma opinião. Ele colocou também. Eu coloquei empate. Mas vai que, né? Essa Eurocopa ninguém sabe muito ao certo. Né? E aí ele ganha sozinho no bolão essa vitória da Escócia. Túlio me homenageando aqui, dizendo que eu geralmente erro muito. Obrigado pela contribuição, né? Pelo apoio de sempre. Né? A gente está sempre trabalhando aí. Veloso colocou empate e Croácia, né, para o grupo B. Gabriel Amorim acaba colocando Cloaca no lugar de Croácia, né, mas a gente entendeu o que ele quis colocar. Veloso mandou um Sérvia empate. Gavi botou Sérvia e Inglaterra. Né? Tá acreditando mais na Inglaterra do que Igor. Né? Veloso colocou empate e Áustria. França e Áustria fácil. Holanda e Áustria. Cobraram para eu ler o chat, me chamaram de inimigo do chat. Aí tem o Eslováquia empate. Né? Importante esse Eslováquia empate. É possível isso acontecer, sim. Muito mais do que a vitória da Bélgica, eu acho. Verdade. Que é a opinião de Veloso aqui. Marcos Cruz, que inclusive está diretamente lá de Bratislava aí, mandando essa mensagem. Obrigado aí, Marcos. Isso. Eu acho que Gabriel Amorim perdeu um pouco a linha, tá, galera? E aí a gente vai parando por aqui. Em relação ao grupo F, Geórgia empate. Geórgia e Portugal, Geórgia e Turquia. Tá bem variado o negócio aqui. Né? E Gabriel é me isso aí. acompanhou no Geórgia e Turquia. Um abraço pra Gavi. Alguém tinha que acompanhar nessa, né? E com isso a gente vai chegando no final, né, pessoal? Fizemos esse balanço da primeira rodada, né? Agradecendo a todo mundo que acompanhou aí essa live do Gol de Fora. Aos pouquinhos a gente vai chegando para perto de vocês com algumas lives, com alguns vídeos no YouTube, alguns conteúdos aí para a gente trocando essa ideia sobre futebol. Beleza? Então, obrigado, Igor. Obrigado, Mário.
Valeu a todo mundo que acompanhou. Até a próxima live, até o próximo conteúdo. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.